tudo bem? Eu sou o Oromar e nós vamos ter aulas sobre os fundamentos e desenvolvimento infantil de uma criança. Fundamentos do desenvolvimento da criança. A criança começa a se desenvolver quando ela começa a interagir com o ambiente onde ela está. Que ambiente é esse? O ecossistema. O ecossistema é a interação de um ser vivo com outro ser vivo e o ser vivo com o ambiente onde ele está, com o meio onde ele está. No caso de uma criança, esse desenvolvimento começa já na sua vida intrauterina, ainda quando ela está em formação, quando ela vira feto. Então vamos dar uma revisada. Veja bem, você vai ter um óvulo que se encontra com o espermatozoide, lindo, maravilhoso, vem o espermatozoide, e fecunda. Desta fecundação surge um zigoto. O zigoto vai se dividindo, vai criando seus folhetos, vai criando seus tecidos e de repente nós temos a formação de um feto, terceiro mês de vida intrauterina. Esse feto agora, com todos os seus sistemas em desenvolvimento, já tem um sistema nervoso bastante primitivo, mas já está lá, começa a interagir, primeiro com o ambiente onde ele está, útero materno, e depois com a sua própria mãe. Ele é capaz de ouvi-la, ele é capaz de senti-la. Ele é capaz principalmente de ouvir os batimentos do seu coração, o coração da sua mãe. Então ali ele começa esse desenvolvimento. Ali ele começa a ver o espaço, um espaço que cada vez vai ficando menor, um espaço que cada vez vai ficando sufocante, até o dia que ele é expulso desse espaço. Porque veja bem, pode ser lindo, maravilhoso uma gravidez para nós, nossos amigos, chega lá naquela festa de aniversário linda, maravilhosa. Ai, você está grávida, minha filha, que lindo. Olha, você está comendo por dois. É lindo. Mas biologicamente falando, a gravidez nada mais é do que um parasita que está nascendo. Ah, parasita, professor? É, parasita. É um parasita. Porque veja bem, quando o feto desenvolve o seu cordão umbilical e crava uma placenta no útero da mãe, ele começa a primeiro pegar os nutrientes para ele, e o que sobrar é para a mãe. E ela que se vire. Tanto é que a placenta, ela produz um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, que fica enganando o cérebro da mãe, dizendo assim, olha, não está acontecendo nada, ela só está engordando porque ela está comendo demais. E o nenê vai enganando. 9 meses depois, a placenta morre, o cérebro olha e diz, o que é isso que tem lá embaixo? E manda um outro hormônio chamado ocitocina que começa as contrações para expulsar esse parasita. Logo depois do nascimento, que é essa expulsão, que é um esforço que essa criança faz, é tão cansativo para a mãe quanto para a criança, e é uma coisa linda, né? Porque em 99% dos casos a criança já vem chorando lá de dentro. Chora na mão do médico, chora na mão da enfermeira, colocou na mão da mãe, calou a boca. Por que será? Porque ela já estava em interação com a mãe, com outro ser vivo. Ela já ouvia o batimento cardíaco e ela já sabia quem era essa mãe. Por isso que ela se sente segura. A partir desse momento, nós vamos começar a falar sobre o desenvolvimento dela agora num outro ambiente, que é o ambiente terrestre, fora. Vai ser o ambiente do colo, o ambiente do berço, depois o ambiente da escola, o ambiente da casa, o escambau, aonde ela for. É o ambiente onde ela está passando. Então essa interação é bastante animal. Se vocês notaram no clipe que nós mostramos no início da nossa aula, você vai ver que teve várias crias, né? O cavalo com seu potrinho, o cachorro com seus cachorrinhos, várias crias estavam passando por ali. Por que a gente mostrou isso? Para dizer para vocês que os animais também aprendem. Existem 2 tipos de comportamento. Existe aquele comportamento que nós trazemos, somos nós que vamos testando e vamos recebendo as experiências. Existe o comportamento aprendido, que é aquele que a gente olha, gostei, é assim que faz, é? E começa a fazer. Você pode dar um exemplo para a gente? Posso. Se você observar os cervos das montanhas, né? Aqueles viadinhos que o Papai Noel usa, as reninhas lá, você vai notar que muitas vezes, quando a cria nasce, ela segue a mãe, e chega um belo dia que ela olha para a mãe, e a mãe começa a se lamber, a limpar os seus pelos. E ela fica olhando, pô, coisa louca que a minha mãe está fazendo lá, se lambendo toda. Para que ela faz isso?
Aí ela começa a querer fazer igual. Ela começa e faz igual. E ela sente que ela também está se lembrando dela. Poxa, que legal, gostei disso. Isso é o que a gente chama de comportamento aprendido. Um comportamento de um animal. A criança também vai ter comportamentos aprendidos. Nós somos seres que aprendemos o resto da nossa vida. Ela vai aprender os seus limites. Opa, passei do limite, não podia ter feito isso, desculpa. E é uma coisa interessante porque ela sempre leva vantagem, porque ela conhece mais você do que você a ela. Então ela sabe aonde que ela pode ir. Então são esses os desenvolvimentos que ela vai fazer. À primeira vista, logo depois do nascimento, nós vamos ter um desenvolvimento céfalo-caudal. O que é esse desenvolvimento céfalo-caudal? O cérebro dela começa a ligar os aparelhos. A dizer assim, escuta a gente, vamos lá, atenção, essa nave aqui, liga os olhos, eu quero ver como é que está a imagem bonita, legal, liga os ouvidos também, isso, bonito, o tato, tá legal, o paladar, o olfato, muito bom. Ele começa a ligar aquela nave. E ela começa a ter um desenvolvimento do cérebro para baixo, na sua medula nervosa. E ela começa a ter uma sensação de querer ficar ereta. Então é aquela criança que vai fazer o seguinte, primeiro ela só fica deitada, depois ela começa a mexer a cabeça, aí ela senta, de sentar ela já quer se apoiar, de se apoiar ela já quer ir embora. Né? Ela começa a andar. Esse é o desenvolvimento céfalo-caudal. Os nervos delas vão de cima para baixo. Depois nós temos um desenvolvimento periférico. Então eu saio do centro e vou para a periferia. Quando que a criança faz isso? Quando ela começa a querer mexer o braço. Geralmente ela tem medo, de repente ela já quer mexer o braço, mexe as pernas, quer ir para lá, daí ela já quer trepar em cima de uma árvore, subir no muro, uma coisa horrorosa aquele negócio. Daí ninguém mais segura. Parece que ligaram uma tomada 220. Também é o desenvolvimento periférico. Ela quer descobrir os seus limites. Mas veja, isso não acontece assim. Primeiro o céfalo-caudal, depois o periférico. Vai acontecendo tudo num bolo. Lembre-se que a criança é um todo. Você tem que ter uma visão holística, ela não é um manual de instrução. Vamos ligar aqui e vamos fazer para lá. Quando isso vai acontecendo, você vai vendo o desenvolvimento, que nós podemos fazer esse desenvolvimento em algumas fases. Primeiro vai ser o desenvolvimento motor, aonde você diminui o limite dela e vai aumentando conforme o desenvolvimento. Esse desenvolvimento motor é do tipo, estou deitada, quero mexer a cabeça, vou tentar ficar sentada, de sentada vou tentar me apoiar, de me apoiar já saio correndo, quero ir embora. E daí começa aquela sessão. Primeiro, embrulhado no cobertor, depois só no bercinho, depois do bercinho eu vou no cercado, depois do cercado a mãe coloca uma portinha na porta da sua casa para ela não atravessar, até o dia que a mãe olha e diz assim, hoje você vai no mercado comprar. E ela vai sozinha, com a mãe olhando no portão. Mas ela consegue ir e voltar. Então esse é o desenvolvimento motor. Depois, nós também vamos ter o desenvolvimento da linguagem. Qual que é o desenvolvimento da linguagem? A criança tem que se comunicar, porque se ela não se comunicar, ela passa fome. Qual a primeira comunicação que ela faz? O choro. Ela começa a perceber que quando ela chora, atende. Opa, gostei dessa história. Eu chorei, apareceu alguém e me deu comida porque eu estava com fome. Chorei de novo, me trocaram. O negócio está ficando bom, é só eu fazer o pessoal já está correndo. Isso é legal. Só que de vez em quando, o choro cansa. Cansa mais os adultos do que a criança. E o pessoal para de dar toda a atenção. É aquele choro de manha. Aí a criança chora, ninguém aparece, ela fala, poxa vida, mas ninguém está aparecendo. Eu estou chorando, estou me esbarrando aqui de choro. Gente, eu estou chorando. E nada. Ela fala, putz, vou ter que criar outra coisa. Aí ela começa a chantagem. Olha, quando eu rio, ele ri também. É togo, ele gostei. Aí ela ri e aponta. Aí sai todo mundo correndo. O que você quer? Você quer esse brinquedo? Não. Porque todo mundo acha que criança é retardada. Então já vai falando que nem bobo. Quer esse brinquedo? Não, brinquedo não. E esse? Ah, esse também não. E ela diz assim, gostei dessa ideia. Eu só aponto, eles correm. Então, presta atenção, gente. E ela começa a adestrar os pais. Pega. Isso,
senta, finge de morto agora. É uma coisa legal, ela gosta. Até o dia que começa também a encher o saco. Só apontando não dá certo, porque o pessoal tem que fazer as outras coisas. Ela, putz, grilos, agora eu vou ter que inventar outra coisa. O que você vai querer que eu invente? Aí ela começa a comunicar. Eu quero aquilo. Eu posso fazer isso. Começa a falar, porque ela começa a perceber que todo mundo ao seu redor fala. Fala com palavras, usa frases e, no final, usa frases e gestos, porque só a palavra não dá certo. Dela começa, eu quero, e trava as mãos para dizer que o querer dela é bom, é bem forte. Então, no final, ela já está usando palavras, frases e gestos, aonde ela finaliza a sua comunicação e vai ao resto da sua vida. A outra comunicação que nós temos do desenvolvimento, a outra parte do desenvolvimento, é quando ela faz um desenvolvimento psicossocial. O que é esse desenvolvimento psicossocial? É quando ela começa a se relacionar com os amigos. Tá? Ela já vem se relacionando com a família, mas agora ela está no ambiente, provavelmente, digamos, escola ou creche, ou sozinha no parque. Ela está com iguais a ela. E ela está ali sem eira nem beira, ela vai ter que se virar. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai pegar as suas experiências, vai aprender e vai até lá. Mais ou menos assim, um animal, quando se sente ameaçado, o que ele faz? Ele rosna ou ele morde? A criança vai fazer o quê? Vai rosnar e vai morder. Pelo amor de Deus, professor, agora o senhor está me dizendo que o meu filho rosna. Rosna. Assim como você, rosna. Porque se você perceber, quando vem uma pessoa que você não gosta e diz, ai meu Deus, lá vem aquela coisa. Você está fazendo o quê? Está rosnando. Está rosnando dizendo que você também não gosta daquela lá. E a criança faz a mesma coisa. Ou ela empurra ou começa a fase das mordidas. Eu vou morder. Saia daqui. Né? Nós temos uma certa semelhança, toma cuidado, porque o pessoal fica com medo quando você fala isso. Darwin, Charles Darwin, que foi um grande pesquisador da expressão e um grande pesquisador no fato do naturismo, ele disse que se tivesse um parente de animais, o parente mais próximo do homem seria o macaco. Então toma cuidado que ele nunca disse o homem veio do macaco. Ele disse que se tivesse um parente, provavelmente seria o macaco, porque de tudo que ele viu, o macaco era mais próximo. Se você estudar o macaco, e tem vários vídeos sobre isso, a professora Godal, que é uma pesquisadora inglesa, ela está já há 30 anos pesquisando os gorilas das montanhas, você vai notar que o macaco, ele tem uma sensação muito boa. Quando tem um macaco enchendo o saco dele, perturbando ele, ele vira de costas. Para quê? Para mostrar que ele não está gostando. Mas se aquele macaco ainda continua perturbando, continua, ele começa a fazer assim com a mão, para que ele vá embora, com as costas das mãos. Porque ele sabe que com as costas das mãos ele não bate com força, não machuca. Se continuar, ele empurra. Se continuar, aí ele arremessa alguma coisa, mas nunca para acertar. Sempre passa por cima, pelos lados. Se continuar enchendo o saco, daí também já é o limiar da minha paciência, aí ele parte para uma agressão. Se você notar, a criança é mais ou menos assim. Você chama, não te atende. Chama de novo, não te atende. Você chama, o que ela faz, ela vira. Não estou te ouvindo, tá, cara? Não quero falar com você. Até que chega uma hora que ela te empurra. Saia, eu não quero você. E você fica enchendo o saco dela até a hora que ela te bate. Né? Aí o que você faz? Olha que criança mais mal educada. Perceba que você está querendo falar se ela é educada ou adestrada. Tem uma grande diferença. Porque nós também costumamos adestrar os nossos filhos. Filho, hora de comer é um adestramento. Tem que colocar no mesmo relógio que eu almoço, você vai ter que almoçar. Então, nós vamos ter a criança fazendo esses comportamentos. Um comportamento animal. Um comportamento que ela vai começar a falar ou vai começar a gesticular. Mais precisamente a gesticular.
Ela vai começar a olhar para você e vai começar a chantagear, porque ela sabe manipular a situação, né? Isso me lembra um caso que eu tive, de eu estar lidando com uma criança e ela estava se recusando a ir para a sala dela. Eu disse assim, escuta, mas eu preciso ir na sua sala. Ela olhou bem para minha cara e falou bem assim, é longe demais. Você imagine o quanto ela saberia quanto era longe, mas era só para ela não ir. É muito longe, você não vai conseguir. Ou seja, as crianças somos nós que não percebemos o que eles fazem. Então, esse é o desenvolvimento biológico que uma criança tem. A partir de agora, nós vamos ver algumas características que são marcantes nesse comportamento. Tipo o quê, professor? Bom, tem comportamentos que se repetem e são características de cada espécie, inclusive da espécie humana. Então, nós vamos ver a partir do primeiro mês de vida até mais ou menos os 5 anos, que são comportamentos que se repetem. Vamos agora ver o desenvolvimento dessa criança do primeiro mês até os 5 anos. São coisas marcantes, mas veja bem, não quer dizer que são regras e que não existam exceções. Não quer dizer que o teu filho tem que fazer aquilo. Escuta aqui, garoto, estou lendo aqui, você tem que fazer isso, você vai fazer. Se não tiver filho, ele não faz. Então, perceba, são só pontos marcantes. Vamos no primeiro mês. O que acontece no primeiro mês de vida? É bem fácil você perceber. No primeiro mês, a criança acabou de nascer. Acabou de nascer. Gente, não é um esforço o nascimento. Não é uma coisa que denota esforço tanto da mãe quanto da criança. Aí você vai dizer, mas existe a cesárea hoje. A cesárea, ela facilita. Mas perceba uma coisa, o médico avisa a mãe, avisa o pai, só esquece de uma coisa, de avisar a criança, que ela vai ser tirada para um outro lugar. Então, muitas vezes, a gente tem que chegar na mulher grávida e dizer assim, escuta, atenção, você vai sair para um outro lugar, para a criança saber. Então, esse esforço que ela passou, desse esforço que ela teve, o que vai acontecer? Você vai ter uma criança que dorme muito, tá? Então, ela vai dormir, por quê? Para recobrar suas energias. Ela se alimenta a cada 3 horas, ela mama todo o tempo. Ela também consegue perceber alguns sons. O som que ela mais gosta é o batimento cardíaco da mãe. Por isso que no colo da mãe ela capota de sono. Tá? Então ela já está ali sempre dormindo e se alimentando. Ela é o famoso come-dorme. O que ela vai fazer no segundo mês de vida? No segundo mês, que ela já está bem, ela já passou umas férias de um mês, só dormindo, se comendo lá, numa boa, se alimentando. É uma festa, né? É leite o tempo todo, é uma coisa linda. Agora ela já disse assim, puxa, agora eu quero ver como é que está o negócio aqui fora. Aí ela já percebe alguns movimentos, a visão dela já começa a ficar um pouco mais clara, e ela começa a ouvir mais.
Nas primeiras fases do desenvolvimento, a criança mais ouve do que vê. Não adianta você ficar dando tchau para ela, que ela fica olhando assim, dizendo, não sei o que está fazendo na minha frente. Agora, se você falar, ela percebe. Tanto percebe que ela começa a querer acompanhar movimentos, mais os sons. No segundo mês, a musculatura já está um pouco mais enrijecida, então ela já quer mexer a cabeça. O que acontece no terceiro mês de vida? No terceiro mês, a visão dela já está melhor. A audição, boa. No terceiro mês, ela chora, mas esse choro já vem acompanhado de lágrimas. O que quer dizer isso? Será que é importante um choro com lágrima, um choro sem lágrima? Um choro sem lágrima é como a visão não estava sendo usada mesmo, para que ter lágrimas? E o pessoal já corria. Um choro com lágrimas já é um choro que tem sentimento. Já é um choro que vem com aquela dor, né? Meu Deus, eu estou com fome, nunca mais serei alimentada. Aí corre todo mundo. É um fato dela chantagear? Choro com lágrima é muito mais comovente do que só ficar fazendo o tempo todo. Então ela já vem com certo sentimento. Ela já está olhando para você e prevendo que quando ela chegar na adolescência, ela vai olhar para tua cara e vai dizer, olha, eu não pedi para nascer, tá? E ela já está antevendo isso para você que não percebe. Então esse choro já vem com lágrimas, ela já começa a movimentar a cabeça e ela já começa a querer levantar o tórax com a cabeça. Então ela faz aquele arquinho no berço, ela está lá e joga a cabeça para trás e faz o arco, certo? No quarto mês de vida, ela já percebe que o choro já não funciona muito bem. Só chorar não funciona. Começam os gritos. É a hora que ela grita e te irrita, né? Então a criança já está gritando e ela já começa a manusear brinquedos. Ela já começa a puxar as suas cobertas, ela já começa a querer pegar as coisas. Ela está começando a sua coordenação, tá? No quinto mês, ela já começa a ter preferência por brinquedos. Não é qualquer um que vai me agradar. Eu quero aquele brinquedo. Eu quero dormir com aquele coelhinho ou com aquele ursinho. Então não adianta, você começa a ficar louco. Você apresenta um, apresenta outro, até você acertar aquilo que você quer. Então já começa a ter as preferências pelos brinquedos. Você veja, está notando que não é só uma coordenação física, mas também uma coordenação emocional? Ela chorava, chorou com lágrimas para dizer para você, olha só como eu estou sofrendo, e agora ela já está impondo a posição dela. É aquele brinquedo que eu quero, não é o outro, não adianta você me empurrar esse. E quando você coloca aquele que ela não quer, ela joga. Tá? Então isso nós já estamos no quinto mês. No sexto mês, o desenvolvimento já é mais paladar. Então ela começa a desenvolver o sentido do paladar. O que começa a acontecer com ela? Tudo que ela pega, ela enfia na boca. Então você pega, põe na boca. Pega, põe na boca. É uma coisa doida, porque a mãe começa, não, tira isso aqui da boca. Começa aquela famosa linguagem de criança. KKK. Eu queria saber até hoje o que é uma KKK. Né? Então, porcaria, tira da boca, porque é a fase do paladar. Ela vai querer colocar a boca em tudo. Assim como ela teve a fase auditiva e a fase visual, ela está na fase paladar dela. Então ela vai colocar os brinquedos na boca, vai colocar a mão na boca, vai colocar tudo na boca que ela tiver na frente, ela enfia na boca. É nessa fase do sexto mês que começa a nascer os primeiros dentinhos. Geralmente os da frente, né? Os incisivos e os laterais já começam a nascer. No sétimo mês, ela já começa a ter uma coordenação motora melhor. Então ela continua pegando os objetos e levando à boca, mas agora ela não só se contenta em pegar os objetos que lhe dão, ela quer ir além. Então ela começa a ensaiar, engatinhar. Veja bem, a criança ela pode engatinhar de 4 ou ela pode tentar sentar e ir arrastando o bumbum no chão. Tá? Ela pode fazer as duas coisas. Então ela vai tentar já sair daquilo ali. Ela já está de saco cheio de ficar ali, toda de paciência esgotada, não aguento mais esse berço. Então eu quero sair daqui, eu quero ver o que aquele elefante está fazendo lá, aquele elefante cor-de-rosa. Então ela já está querendo se movimentar. No oitavo mês, ela já começa a fazer uma coordenação com os pais. Ela reconhece a mãe,
A mãe, ela reconhece desde o momento do nascimento. Agora está na hora da mãe apresentar o pai. Veja bem, é interessante isso. O filho sabe quem é a mãe, mas o pai é apresentado. E é a mãe que apresenta. A mãe fica falando, vai com o papai. Esse é o pai. Olha o papai. E a criança ainda dá aquela olhada para a mãe, tem certeza? É com ele mesmo que eu vou? É, então tá bom. Então eu vou, hein? E ela tenta ir. Porque o pai é a mãe que apresenta. Se ela não tiver confiança, ela chora. Aí o pai, ai, chorou, que segura. Mas ela já começa a reconhecer. Quando ela começa a reconhecer, ela sabe que se ela fizer assim, todo mundo se derrete. Então ela sabe que ela gritando, o pessoal vem. E ela rindo, o pessoal vem do mesmo jeito. Ela fala, estou gostando. Esse pessoal faz tudo o que eu quero. Então, olha só, eu já sei gritando, eu já sei sorrindo. E eu consigo todos os meus brinquedos, consigo minha comida, eu tô que nem um shake. Eu fico deitado o tempo todo, olhando para os lados e faço assim. Comida, isso. Brinquedo, não esse, aquele. Isso, muito bem. Agora pode ir embora que eu quero ficar sozinha. E é assim que ela faz. Então, ela já está começando esse reconhecimento. E nós só estamos no 8º mês de vida. No 9º mês, ela já começa a fortificar o seu quadril. Então ela já começa a ter coordenação de quadril, ela já está sentadinha, ela fala, opa, estou gostando dessa ideia, estou vendo o mundo de um ângulo melhor. E ela já quer começar a se firmar. Ela já pega os seus brinquedinhos e troca de mão. E é nessa fase que os genes que ela tem dentro do núcleo de suas células vai dizer para ela qual vai ser a mão dominante. Nossa, professor, o senhor quer dizer que é genético saber com qual mão que ela vai acabar escrevendo ou qual mão ela vai dominar? É. Então, se ela vai ser destra, escrever com a direita, ou sinistra, que é escrever com a esquerda, não é canhoto, não. Não seja tongo. É sinistro, né? Destro e sinistro. Canhoto é só no dia a dia que a gente fala, né? Cientificamente, mais bonito é sinistro. É o gene que determina. Então, ela troca de mão para indicar qual que vai ser a dominante e já começa a engatinhar. Ou ela engatinha mesmo, vai que é uma beleza, você está lá sentado no seu sofá lendo o jornal, só passa uma coisa assim, você fala, meu Deus, onde que vai aquilo? Ou ela está arrastando o bumbum no chão, tá? Então ela começa a experimentar. No 10º mês, a criança já começa a falar, a balbuciar algumas palavras. Ou, logicamente, a primeira coisa, mamãe. Por que mamãe? Lógico, ela está mais perto da mãe. Não, é porque é o movimento que ela faz ao sugar o peito. Mamãe, ó, mamãe. Você já notou que mamãe é quase a mesma coisa nas línguas? Mamãe, mother, mama. Logicamente, algumas são mais arrogantes, né? Ô, tchan! É uma coisa de doido. Mas geralmente é o balbúcio do mamãe, né? No 11º mês, ela já começa a perceber cores. E as cores mais fortes são aquelas que a incentivam mais. Um vermelho, um amarelo, que são cores de movimento, um laranja. Por quê? Porque ela está tarada para sair. Ela quer se movimentar, ela quer sair daquele cercadinho, daquele berço. Então, cores que instigam o movimento, para ela, são ótimas. No 12º mês, ela já começa a fazer o que a gente chama de cooperação. O que é esse negócio de cooperação? Vai se vestir, ela já coopera um pouquinho. Não, tudo bem, vamos, eu deixo você colocar essa camisa, porque daí acaba logo, né? Então ela já começa a cooperação. Ela já está com quase todos os dentes na sua primeira dentição formados, mas odeia escová-los. Isso daí é uma briga que vai acontecer depois, né? Então já estamos no 12º mês. No 15º mês de vida, ela já começa a fazer o que a gente chama de comportamento aprendizado. Ou seja, ela começa a imitar os adultos. Ela olha e imita. E esse imitar os adultos não é só nas gracinhas que o adulto faz, mas é uma grande influência para ela poder andar. Ela já começa a olhar e dizer assim, nossa, que interessante, como é que anda? Você já viu uma criança tentando andar? É por imitação. Primeiro o adulto segura, e ela só fica mexendo as pernas, porque ela olha, ela sabe que tem que mexer as pernas. Então ela fica que nem uma louca. Até que o adulto pega e empurra ela com o joelho e ela
vai embora. Aí ela nota que ela precisa empurrar o chão, porque se ela empurrar o chão para trás, o chão empurra ela para frente. Lei da ação e reação de Newton. Daí ela já começa a querer andar. Então ela começa a ensaiar essas imitações no 15º mês. Nos 24 meses, ela já começa a andar por si só, né? Então, 24 meses de vida, ela já está andando. Subir escadas para ela ainda é um apoio. Então, ela precisa subir escadas, ela vai apoiando, e um pé de cada vez, porque senão o negócio vai ficar ruim. Mas ela já está sozinha. Imagine, o mundo é dela. Então, ela já começa a querer andar pela casa e conhecer tudo o que estão fazendo. Já fala, já começa a questionar certas coisas, aonde está, como é que foi, por que foi, né? E daí ela já começa a andar. Dos 24 aos 36 meses, ela, além de andar, ela já começa a querer correr. Ela ensaia umas corridinhas meio louquinha. Uhul! Dá aqueles piquezinhos. Por quê? Porque o mundo é dela. Então ela vai correndo, né? Você fala, vai se esborrachar. Pum, caiu. Mas ela vai, ela está experimentando. O que tem que acontecer é que os pais não têm que ter medo disso. Porque ela vai experimentar, ela está doida para correr, ela quer correr. Então ela já corre. Dos 36 meses até os 4 anos de idade, ela já começa a falar com seus amigos. Então ela quer correr, ela quer brincar, ela quer pular num pé só, porque agora ela não se contenta só em andar. Ela quer fazer arte. É que nem você quando aprendeu a andar de bicicleta. Não se contentou só em andar de bicicleta. Tinha que empinar, tinha que pular no meio-fio, até se esborrachar e quebrar a bicicleta. A criança faz a mesma coisa. Andei, corri, estou gostando. Agora num pé só, agora no outro, caí. Mas ela faz, ela experimenta. Nos 5 anos, ela já quer se vestir sozinha. Escuta, eu sou independente, pare. Então, eu já quero me vestir sozinha. Eu já ando, eu já corro, eu já falo, eu te manipulo, eu sei o que eu quero, agora eu vou me vestir sozinha e eu vou escolher o que eu quero. Então, esse é o desenvolvimento básico que nós temos até os 5 anos de uma criança. Tá certo? Agora, então, nós vamos para a nossa dica de estudo. Na nossa dica de estudo, vou indicar para vocês 2 livros para que a gente comece a enriquecer o nosso conhecimento desse desenvolvimento. O primeiro deles é o Crescimento e Desenvolvimento do Demarcondes, onde ele faz um paralelo sobre o desenvolvimento comportamental da criança. Esse é muito bom. E o segundo livro é de Charles Darwin. Ele fala sobre as expressões animais humanas. É o livro que você tem que ter da cabeceira, porque é o livro onde Charles Darwin começa a ver sobre as expressões que as pessoas fazem como animais. Como levantar a sobrancelha, sinal de amizade, rosnar, frisar os olhos, tudo isso. Esse é o nosso livro de cabeceira.